Boa noite, tudo bom, meus irmãos? Bom, é sempre uma grande satisfação, né, estar aqui no canal do Grupo Espírita Teresa de Jesus, tá bom? Eu agradeço, tá, o convite, né, dos irmãos, né, da Dalva, do Vanderlei, amigos queridos. Então, hoje, gente, nós vamos aqui conversar com vocês mais um pouco sobre filosofia, ciência e religião, e seus respectivos dogmas relacionados à história da humanidade. E o Espiritismo, né, ele nos revela uma nova lei, uma nova força da natureza, a que reside onde? Na ação dos espíritos sobre, né, a matéria. Tá bom? E é mais uma lei, então, que acompanha seus respectivos fenômenos, mas uma lei descoberta pelo homem, como, por exemplo, a gravitação universal, a eletricidade e o magnetismo, que produzem os seus respectivos fenômenos. Com a publicação de O Livro dos Espíritos em 1857, muitos homens de ciência passaram a se debruçar também sobre esses fenômenos relatados de forma mística, né? De forma um pouco alegórica, muitas das vezes, a história da humanidade, inclusive nos textos bíblicos. Então, portanto, temos pouco mais de 150 anos do início dos seus estudos. Então, hoje vamos conversar sobre a reencarnação, tomando como base, sobretudo, mas não apenas, né, a questão 222 de O Livro dos Espíritos, gente. Então, agora, né, o dogma da reencarnação, né, essa é a nossa conversa de hoje. O dogma da reencarnação é uma revelação do Espiritismo. Já nessa conversa aqui introdutória, já percebemos que há muito mais. Agora, vamos partir para a leitura da nossa página inicial, tá? Para que todos acompanhem aí. A página inicial é do livro Pão Nosso, texto As Testemunhas. E o espírito, né, que inspirou foi Emmanuel, o médium Chico Xavier. A editora do livro é a FEB. Então vamos lá. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço. Isso é uma fala de Paulo. Está em Hebreus 12, 11. Tá? Esse conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E, em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes. Por quê? Ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com bases no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem
respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. E lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo, são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Bom, após a leitura, desse texto de Emmanuel, vamos agora, depois harmonizados, com a leitura do texto, fecharmos os nossos olhos, limparmos as nossas mentes e nos concentrar nessa prece inicial, onde nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Sempre agradecendo essa oportunidade de nos instruirmos, de conversarmos mais um pouco e adquirirmos juntos mais conhecimento, sempre alicerçados pela espiritualidade maior, e que nossos guias e mentores possam nos auxiliar e nos proteger nesse momento que estamos juntos conversando, que possam nos brindar com bênçãos e luzes divinas, encobrindo nossos lares e nossas mentes também. E assim, nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de elevada frequência que estamos nesse momento, possamos iniciar a nossa conversa da noite de hoje, da noite deste sábado, dando graças a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos iniciar aí, a conversa de hoje sobre o dogma da reencarnação. É uma revelação do Espiritismo? Então vamos lá. Bom, como início aqui da nossa conversa, vamos falar, óbvio, uma questão de sequência, o dogma e o dogmatismo. Então, o dogma é um termo de origem grega que significa literalmente o que se pensa é verdade ou o que nos parece bom. O termo dogma, com o tempo, foi adaptado ao latim com o significado de preceito, decisão, decreto, popularizado, especialmente na ocasião da história humana, lá na Idade Média, pelas composições teológicas da Igreja, com o fim de justificar, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, Eucaristia, infabilidade do Papa e por aí vai. Então, o dogma é um princípio fundamental estabelecido em uma doutrina, por exemplo, do qual se desenvolvem ideias práticas, que vão orientar a nossa conduta, afinal de contas. Então, o dogma pode ter caráter religioso, pode ter caráter filosófico, pode ter caráter científico, pode ter caráter político e por aí vai, inclusive popular. Em termos mais antigos, o dogma estava então ligado ao que parece ser uma crença ou uma convicção. Quantos de nós fomos criados em dogmas que podemos chamar de familiares? Quantos, então, em nossas vidas, se repararmos, estamos cercados de dogmas que são passados de geração para geração. Esses dogmas, às vezes, nos fazem estacionar, praticar preconceitos e hábitos que podem até se tornar prejudiciais. Então, assim, para muitos, os dogmas acabam dificultando enxergar o novo, principalmente nesse momento que nós vivemos de transição planetária.
e até prejudica o desenvolvimento, então, da empatia. O dogmatismo, por exemplo, é uma corrente filosófica que afirma ou crê, tá, em algo como verdadeiro e indiscutível, tá? E acaba se tornando uma postura, né, como falei aqui um pouco antes. Então, a visão dogmática sempre enxerga a noção de verdade absoluta. No dogmatismo, são ditas verdades que nos foram revisadas, né, que nos foram, né, não foram, desculpa, revisadas nem criticadas. Tá? Então, essa atitude, né, dos indivíduos em crer na existência de algo sem ter dúvidas, sem questionar, foi recusada principalmente, né, por filósofos, como Platão, como Aristóteles. E há, gente, que se ter cuidado para novos dogmas não surgirem, que às vezes nós vemos aí, nesse período de pandemia, né, pessoas criticando um de um lado, outro do outro, e aí, né, criam lados e criam divisões. Bom, é por isso que precisamos estudar, né, para aprender e ampliar nossos horizontes, perceber o mundo à nossa volta. É preciso estudar o Espiritismo, mas também a história de todos nós, a história da civilização, dos comportamentos, né, das sociedades, e mais ainda é preciso estudar a nós mesmos, né, para também ter uma compreensão melhor, né, nossa, do mundo, e por aí vai. Bom, a seguir, então, nessa sequência, né, vamos falar um pouco mais, e agora, das correntes filosóficas. Bom, meus irmãos, agora, após o texto e a prece, vamos lá, né, falar sobre o dogma da reencarnação é uma revelação do Espiritismo. Conversar mais agora. Então, o dogma, tá, de origem grega, que significa literalmente o que se pensa é verdade ou o que nos parece bom. O termo dogma, com o tempo, foi adaptado, tá, ao latim com o significado de preceito, decisão, decreto, popularizado especialmente, né, na Idade Média pelas composições teológicas da Igreja, com o fim de justificar, por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade, a virgindade de Maria, Eucaristia, infalibilidade do Papa e por aí vai. Então, o dogma é um princípio fundamental estabelecido em uma doutrina, por exemplo, do qual se desenvolvem, né, assim, ideias práticas. Então, o dogma pode ser de caráter religioso, filosófico, científico, político e outros, inclusive popular. Então, em termos mais antigos, o dogma estava ligado ao que parecia ser uma crença ou uma convicção. Quantos foram criados, né, com dogmas, gente, com que podemos chamar de familiares, né, da educação, de tradição? Então, em nossas vidas, estamos cercados de dogmas que são passados de geração para geração. Cada localidade tem suas tradições culturais, e por aí vai, suas influências. Então, esses dogmas, às vezes, nos fazem estacionar e praticar preconceitos e hábitos que podem se tornar até bastante prejudiciais. Bom, para muitos, gente, os dogmas acabam dificultando enxergar o novo e praticar até o desenvolvimento, por exemplo, da empatia. O dogmatismo, por exemplo, é uma corrente filosófica que afirma ou crê em algo como verdadeiro e indiscutível e acaba se tornando assim uma postura. Então, a visão dogmática sempre enxerga a noção de verdade absoluta, imutável. No dogmatismo são ditas verdades que não foram
revisadas ou criticadas, postas em xeque. Essa atitude dos indivíduos, então, em crer na existência de algo sem ter dúvidas, sem questionar, foi recusada, então, principalmente, né, pelos recusada, né, pelos filósofos, tá? Perdão, como Platão e Aristóteles, por exemplo. E há que se ter cuidado para novos, né, dogmas, para que novos dogmas não surjam. Então é por isso que precisamos estudar sim e aprender sim, raciocinar sobre isso, ampliar os horizontes, a visão, né? Então é preciso estudar, gente, o Espiritismo, tá bom? É preciso, então, né, também estudar a história de todos nós, a história da civilização, sim, é atual, saber, né, das raízes e tudo, até para não cometer mesmo os erros do passado. E mais ainda, é preciso estudar a nós mesmos. Colocarmos em xeque, fazermos a maêutica, método socrático, por exemplo, ou que nos aconselha Santo Agostinho, revisar sempre os nossos atos antes de dormir. Isso vai nos fazer, né, compreender melhor o mundo à nossa volta e a nós mesmos. Bom, então agora, dando essa continuidade aí, temos as correntes filosóficas, tá bom? Que vou colocar aqui para vocês, para poderem acompanhar, um resuminho delas, né? Vamos conversar sobre mais um pouco. Então, há várias formas criadas pelo homem para enxergar a vida, para enxergar Deus e pautar os nossos pensamentos, olhar por vários ângulos acontecimentos, rever crenças e condutas também. Então, para nos auxiliar nesse sentido, há um capítulo sobre algumas doutrinas, não todas, né? Que são algumas formas, dentre tantas outras, de pensar. Lá no livro Obras Póstumas, sob o título As 5 Alternativas da Humanidade, que Kardec nos oferta isso, lá, nessa parte do livro Obras Póstumas. As 5 alternativas, né, da humanidade são as que resultam de algumas doutrinas, e Kardec pensou algumas, como materialismo, panteísmo, deísmo, dogmatismo e espiritismo. Então vamos, em apertadíssima síntese, tá? Falar um pouco sobre essas formas de pensar e de viver. E o panteísmo, gente, né? Pegamos ela aqui, essa primeira forma para a gente poder falar. O panteísmo nega a ideia de individualidade da alma após a morte, quando defende que somos parte de um todo. Morremos, aí não temos mais individualidade, vamos para esse todo que é Deus. Já o dogmatismo, na análise de Kardec, tá, se baseia no dogma da fé. Fé, por exemplo, numa religião, fé nos argumentos de um líder, seja ele religioso, político, ou certos padrões de educação familiar, como eu acabei de falar, oriundos aí de tradições de cada local aí do mundo, do nosso Brasil mesmo, né, tantas formas diferentes das pessoas serem educadas. Então, para essa postura dogmática, é apontado, por exemplo, que a alma é criada no nascimento do ser. Então, para essa visão, a sorte da alma já está, vejam bem, determinada, né? Estando, então,
determinada. Já para o panteísmo, Deus é o todo e tudo o que há no universo é um pedacinho de Deus. Os deístas, outra corrente, já defende que somos seres independentes de Deus. Deístas creem que Deus criou o universo, mas depois da criação do universo, esse universo funciona por conta própria. Bom, então é claro, né, que além dessas alternativas mencionadas, e lá, né, explicadas por Kardec, há muitas outras. Busquemos, por exemplo, comparar com nossas condutas de hoje em dia. Normalmente, sem perceber, as pessoas no cotidiano se portam de acordo com uma, ou então o quê? Com uma mistura dessas correntes e nem se dão conta. Até porque não possuem, né, esse conhecimento. Bom, o dogmatismo filosófico, por exemplo, é a contestação de outra corrente, chamada de ceticismo. Enquanto os adeptos do dogmatismo aceitam verdades sem questionar, os céticos ou se portam de forma egoísta, de forma oposta, questionando tudo e negando tudo. De repente, imagina, né, se esses opostos podem até se encontrar aí no meio do caminho, né, gente? Bom, vamos lá. A posição cética faz com que muitos atualmente radicalizem até com relação à existência de Deus. E nesse caso, descambem, né, para as visões materialistas em que a morte é o fim de tudo. Já o idealismo, de uma forma geral, defende que as ações humanas são guiadas pelas ideias. Basta pensar no gosto, no cheiro, no tato e na visão. Para os céticos, são estas sensações que nos fazem perceber as coisas, e todas as coisas estão dentro do mundo. Então, e depois, né, desse embate entre céticos e idealistas, temos também os racionalistas, tá? Versus os empiristas, por exemplo, e muito mais poderíamos discorrer. Mas vamos aqui focar mais na questão da corrente do espiritualismo, né? Que é o oposto da corrente do materialismo. Todos que acreditam que existe qualquer coisa, gente, além da matéria, além do mundo físico, é espiritualista. O materialismo também se opõe ao idealismo, né? Para os materialistas, a matéria e seu movimento é a realidade fundamental do universo. De acordo com o materialismo, o homem, né, nada antes e nem depois da vida corporal. Então, antes e depois da vida corporal, o homem é nada, só durante. É o famoso morreu, acabou. Então, o materialismo não acredita em Deus e aponta para o nada após a morte biológica. Já o espiritualismo, pelo contrário, crê em Deus e crê, né, na alma, nos princípios morais e espirituais. Bom, todavia, não se deve, porém, confundir espiritualismo com espiritismo, tá bom, gente? Isso é um erro muito comum atualmente. Infelizmente, ainda há espíritas de longa data que fundem, né, espiritismo com espiritualismo. Espiritualismo, gente, é uma filosofia. E dentro dessa filosofia, vamos encontrar o espiritismo. A palavra espiritismo é um neologismo criado por Kardec, utilizado pela primeira vez lá na introdução de O Livro dos Espíritos.
Kardec propôs empregar a palavra espiritismo no lugar das palavras espiritual e espiritualismo. Então, né, para indicar a crença apresentada em um livro dos espíritos. Temos os termos espírita e espiritismo. Mas aqui no Brasil a palavra espiritismo adquiriu uma conotação abrangente. Ela possui, né, engloba tudo, porque tudo é espiritismo. Até usam erradamente termos como kardecismo ou então espiritismo de mesa branca. Então, várias religiões com manifestações espirituais mediúnicas ostensivas são associadas de forma equivocada ao termo novo, que é espiritismo. Neologismo, palavra nova, criada por Allan Kardec. E assim, com essas breves explanações sobre as muitas formas de enxergar a vida, as crenças, os modos de viver, as correntes filosóficas, agora podemos prosseguir falando, né, ainda mais sobre o dogma da reencarnação e do espiritismo. É claro que diante, né, dessa breve explanação sobre as diferentes formas de enxergar, de viver, de se portar, nós nos identificamos com mais de uma delas ao mesmo tempo, sobretudo diante dos vários cenários e momentos que vivemos diariamente ao longo da vida. Bom, e agora vamos falar, né? Vamos agora então falar um pouco mais sobre essa relação do dogmatismo e do espiritismo. Vamos usar então a questão do dogma com essas formas de enxergar a vida. Há diferenças, né, no uso do dogma, no uso e no entendimento do termo dogma. Para algumas vertentes religiosas, os dogmas são empregados como verdades absolutas. Tá bom? Agora, já para a ciência, para a filosofia e para o espiritismo, os dogmas não possuem essa conotação de verdade absoluta, essa rigidez. O dogma para a filosofia e ciências afins é utilizado com o objetivo de formar um conjunto de ideias, né, que exigem exame por critérios como a razão e a experimentação. Filósofos e cientistas fazem uso do dogma para expressar a ideia de um axioma, de um preceito, de uma máxima, sempre se baseando na ideia de um conceito racionalmente analisado. Então, os objetivos da ciência e da filosofia são bem diferentes dos de algumas filosofias, de algumas religiões, ou de formas de se educar, ou formas de viver, de se portar, né, e questionar. Algumas vertentes cristãs, por exemplo, algumas vertentes defendem os seus dogmas como verdades absolutas, inquestionáveis. E isso significa que são indiscutíveis na visão deles, dessas correntes. E dessa forma definem um conceito de fé. O filósofo alemão Immanuel Kant, sobre o uso, tá, dos dogmas como verdades absolutas, nos diz que dogmatismo é a crença equivocada na capacidade do espiritismo para a elaboração desses temas de pensamento, que dispensam o movimento reflexivo da crítica, isto é, o debruçar-se da razão sobre si mesma na busca de seus limites e ilusões. O espiritismo codificado, ou a doutrina dos espíritos,
também possui dogmas. Herculano Pires, no capítulo 3 do livro Agonia das Religiões, ele nos aponta que no Espiritismo, como em todas as doutrinas filosóficas, existem dogmas de razão, como o da existência de Deus, o da reencarnação, o da comunicabilidade dos espíritos após a morte. Muitos adeptos estranham a presença dessa palavra nos textos de uma doutrina, como é a espírita, ou espiritismo, que se afirma antidogmática, ou seja, aberta ao livre exame de todos os seus princípios. Mas são pessoas ainda apegadas ao sentido religioso somente da palavra usada por algumas religiões. Então não há nenhuma razão para essa estranheza, não. Como já vimos, inclusive essas questões do ponto de vista cultural, né, do ponto de vista das tradições até. Mas os dogmas, gente, nas palavras de Kardec, não devem ser utilizados como verdades absolutas. Kardec diz sobre os dogmas do espiritismo que se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto e siga com a ciência. Olha só, né? A proposta. Só por essa afirmação de Kardec já podemos entender, então, que embora existam dogmas espíritas, tá, eles não devem ser considerados absolutos. É por isso que, voltando a falar, né, de José Herculano Pires, ele, no seu livro Agonia das Religiões, afirma que o dogma espírita da reencarnação não é um dogma de fé religioso, mas sim um dogma filosófico ou da razão. Entre o dogma religioso e o filosófico há uma diferença fundamental. Enquanto o dogma filosófico pode ser discutido, o dogma religioso é de fé cega, não pode ser discutido. O espiritismo deve possuir, né, a mesma postura da ciência, né? Então, ambos não acatam nada sem ter, né, ciência e espiritismo não acatam nada sem ter comprovação e demonstração de sua tese. O próprio espiritismo nasceu através da experimentação e métodos empregados pelo professor Rivail, nosso querido, né, Allan Kardec, nosso codificador da doutrina dos espíritos. Bom, e agora nós temos aqui nosso próximo tópico, falando um pouquinho mais da reencarnação, né, e outras religiões, né? Então, a palavra reencarnação não deve ter a sua origem atribuída a Allan Kardec ou ao espiritismo. A palavra, aliás, a ideia, né? A ideia que significa a reencarnação. No estudo das antigas civilizações e de diversos textos antigos, inclusive a Bíblia, nos deparamos tanto com a ideia de reencarnação, com os fenômenos mediúnicos e como exemplo de vidas sucessivas, como é o caso de João Batista, né, que exemplificamos, que foi o profeta Elias renascido. Então a questão 222 de O Livro dos Espíritos nos lembra que o dogma da reencarnação não é novo e foi ressuscitado por Pitágoras. As próprias ideias da doutrina espírita não foram invenções modernas, pois é, antes de tudo, uma lei da natureza. Então o espiritismo, não com palavras, mas como fatos, existe desde a origem dos tempos, desde o início. Mas com Pitágoras, né, o Pitágoras não é, gente, o autor da ideia da metempsicose. Ele foi buscar em algo mais antigo ainda. Ele foi buscar essa ideia lá dos antigos filósofos indianos e egípcios.
A ideia da transmigração das almas, que o Espiritismo chama de reencarnação, era uma crença comum no passado, gente, das civilizações. Quando o homem se tornou homem, ou seja, quando adquiriu inteligência, os funerais surgiram e nesse momento os mortos começaram a ser reverenciados e começaram a se desenvolver nos povos antigos a ideia do que vem antes, né, do que vem após a morte biológica, antes do nascimento e após a morte do corpo físico. O surgimento e a ideia da vida futura, da vida pós-morte, surgiram de mãos dadas, de acordo com o próprio historiador Aníbal de Almeida Fernandes, na obra A Genealogia, com fator básico na formação da civilização. O homem só começa a ser homem quando começa a enterrar seus mortos. E ele afirma que esse, gente, é o marco divisório entre o animal e o primeiro homem. O primeiro ser realmente inteligente. Então agora, dando, continuidade, vamos aprofundar aí essa questão da ressurreição e da reencarnação. Vocês vão acompanhando aí, né, no quadro, tá? Que na ideia de ressurreição, uma pessoa recupera a vida do corpo que tinha antes de morrer. A ressurreição está ligada a uma questão de fé, ou seja, de dogma religioso. Para a ciência, a ressurreição não é possível a ressurreição para a ciência, pois a morte biológica é considerada irreversível para o corpo. Allan Kardec, como sabemos, introduziu na linguagem espírita, falando novamente, diversos neologismos, inclusive as palavras espiritismo e reencarnação. As palavras, porque as ideias já falamos aqui que são antigas. Mas Kardec não criou, né, gente, a ideia da reencarnação. A ideia. A pluralidade das existências, as vidas sucessivas. Isso tudo é uma noção, né, que existe desde as antigas civilizações. Os próprios judeus são reencarnacionistas. Reencarnação significa o Gilgul Neshamot dos hebreus e a mentepsicose dos gregos. Você pode ver, inclusive, essa palavrinha aí, ó, que eu coloquei no quadrinho para vocês, né? Uma curiosidade aqui que a gente traz. Bom, portanto, não é nenhuma novidade quando Kardec traz a palavra reencarnação para a ideia, né, de reencarnação. Na Bíblia, gente, começamos a ter informações sobre a ideia de reencarnação desde o capítulo da criação do homem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Moisés fala que Deus criou o corpo do homem e introjetou, insuflou nele o sopro de vidas, no plural. Assim, nós fomos criados através do Nishmat Shaim. Olha aí a palavra no quadrinho para vocês acompanharem. Então, Nishmat Shaim, para múltiplas existências. Olha esse sopro de vidas. Até o livro dos profetas está repleto de passagens que justificam a reencarnação. E Orígenes de Alexandria, gente, ou também conhecido como Orígenes de Cesareia, ou simplesmente Orígenes, um dos pais da igreja, nos diz que a doutrina do karma e do renascimento é uma doutrina cristã. E lá no item 04 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos aponta que a reencarnação é a volta da alma ou do espiritismo à vida corpórea. Mas isso, gente, só é possível, de acordo com a ciência, se ocorrer em outro corpo. A reencarnação tem que ocorrer em outro corpo. Né? Nós vimos que a ciência, né, no mesmo corpo, né, que seria a ideia da ressurreição, a ciência rejeita.
Bom, então um corpo, né, para a reencarnação, formado para uma nova vida e que nada tem em comum com o antigo corpo. Até meados, gente, do século VI, todo o cristianismo aceitava a reencarnação. A cultura religiosa oriental já aceitava a reencarnação, né? E ela já aceitava milênios antes da era cristã. Todavia, né, de repente, isso foi alterado pelo Concílio Ecumênico de Constantinopla. Constantinopla, né, é uma cidade que hoje é a atual Istambul, perdão, lá na Turquia. Então, e esse concílio ocorreu no ano de 553. O concílio foi convocado e dirigido pelo imperador Justiniano. E a revelia da vontade do Papa Virgílio. Olha só. Portanto, foi uma decisão, né, de abolir a reencarnação, né, foi uma decisão política, como podemos perceber, né? Teodora, olha só ela aí, esposa do famoso imperador Justiniano, era escravocrata, cruel, devassa, desumana e muito preconceituosa. Ela temia, olha só, gente, retornar ao mundo em vida posterior, numa vida futura, na pele de uma escrava, como forma de expiação por tanta coisa que ela estava fazendo naquela vida. A partir daí, né, a reencarnação foi substituída pela palavra ressurreição e a ideia também. E Teodora acreditava que com isso, imagina, isso, né, não seria mais punida pela justiça divina. Veja só, como se fosse fácil assim, né? Tenho poder, vou mudar, né, tudo aquilo que Deus criou, a natureza. Bom, atualmente se recusam, né, muitos se recusam a aceitar a ideia da reencarnação pelo mesmo motivo da imperatriz Teodora. Queriam até poder fazer a mesma coisa que ela. Pois é, aí nós temos essas questões aí que hoje ficam, né, nessa desinformação. E o Espiritismo nos traz, né, corrige essa questão. Então, certas pessoas ainda repelem a ideia, né, da reencarnação pelo simples motivo de não lhes convém, então, né? Assim como Teodora. E até pensam, se isso fosse verdade, eu era ferrado. Caramba! Pois é. Então não é bom nem acreditar, né? Tem tantos segredos, tantas coisas aí que ninguém sabe. Então, os próprios céticos que repudiam a existência de Deus e as religiões, quando se deparam com o Espiritismo e o questionam, enxergam lógicas, assim que iniciam um estudo aprofundado, de verdade, né? E não escutou falar, sai falando, não leu, não estudou, não comparou, não fez nada. Bom, no Espiritismo, o cético pode questionar, pois os dogmas espíritas devem ser discutidos sim, e devem ser avaliados. Agora, em outras filosofias, outras correntes, aí já é diferente. Bom, isso, né, é algo bem diferente, né, quando comparado, então, que eu acabei de falar aqui, a várias outras filosofias, religiões, né, e aos inquestionáveis dogmas de mistérios da fé. De verdades absolutas, verdades inquestionáveis, mistérios de Deus. Então, Deus, gente, não pode ser questionado na opinião de alguns. Bom, então agora vamos aí, né, conversar mais um pouquinho sobre o dogma da reencarnação. Chegando aí ao raciocínio, né, compilando. Então nós temos que Kardec, gente, reconhece a lei de reencarnação como um dogma em várias partes de O Livro dos Espíritos, tá? Nas palavras de Kardec, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, diante de um dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas
das antigas civilizações até os nossos dias. Kardec ainda discorre na Revista Espírita de fevereiro de 1864, lá no texto Dissertações Espíritas, ele discorre que o dogma da reencarnação indefinida encontra oposições no coração do encarnado que ama. Esse encarnado se pergunta com espanto o que ocorre com as afeições particulares, com os amores, com a família, no decorrer das infinitas vidas, às quais todos nós somos submetidos. Kardec também aborda a questão do dogma das penas eternas. Religiões cristãs apontam que ao fim de uma única vida, a pessoa irá, após a morte biológica, viver eternamente no céu ou no inferno, de acordo com o bem e o mal, né, que praticou, de acordo com a maneira como viveu a vida. Prejudicou muita gente, ou ajudou muita gente, né? Viveu com paz no seu coração, e semeou a paz. Bom, o dogma da reencarnação se opõe, então, ao dogma das penas eternas. A reencarnação é justamente o mecanismo que permite ao espírito romper com o sofrimento eterno naquilo que chamam de inferno. As diversas existências sucessivas permitem ao espírito se redimir de seus erros e buscar a paz, a perfeição. A justiça de Deus fica evidenciada pela reencarnação. Porque Deus fornece a salvação, a redenção, através das novas vidas, das novas oportunidades, do nascer e do renascer, para reajuste dos nossos erros, melhoria interior, evolução de cada um de nós. Através das vidas sucessivas, temos a chance de nos reconciliar, né, conosco, com nossos erros, com nossas más atitudes e com nossos desafetos também. Essas informações que o Espiritismo nos traz é a esperança para muitos que hoje questionam as filosofias e religiões dos dogmas de fé cega, de fé indiscutível, de dogmas inquestionáveis. Atualmente, mais conhecimentos estão disponíveis, a tecnologia está avançadíssima, a troca de informações segue a todo vapor, vários programas de mensagens instantâneas, de mídias sociais, e com isso muitos têm a capacidade de desenvolver mais intelecto, mais a razão de adquirir mais conhecimento, de cruzar informações, de aprender. A busca, o querer saber o porquê. E na falta de respostas, tornam-se muitos descrentes e ateus face a religiões de dogmas inquestionáveis e absolutos. Muitos acabam cedendo às ideias filosóficas relacionadas, gente, ao materialismo. E sem a expectativa da vida futura, há quem, infelizmente, opte por desistir da vida. E aí nós temos aí muitos casos tristes, quantas pessoas tiram suas próprias vidas, por não enxergar que vão sair de situações difíceis, né? Não enxergar o mundo além daqueles problemas que enfrentam. Bom, e agora nós chegamos já, né, na parte aí final, né, na parte da conclusão. Bom, então agora vamos aí, que já ficou claro, né, entender que o morreu e acabou, e o famoso, o outro também, né, descansa em paz. Então morreu e acabou, e descansa em paz, depois da morte biológica não existe, né, gente? Na visão, né, da doutrina de espírito que estamos conversando sobre, né, uma conversa sobre o espiritismo codificado.
Bom, o conhecimento, gente, da pluralidade, das existências, nos aponta que fazer coisas ruins traz consequências terríveis. O corpo que recebemos e as experiências pelas quais passamos, nesse ou em outros mundos, refletem, né, as nossas necessidades espirituais de acordo com nossas atitudes, de acordo com o que fizemos em vidas anteriores, em experiências mal vividas, né, vividas no mal. Da mesma forma que acordamos diariamente para prosseguir em nossas jornadas, construindo, aprendendo e corrigindo, reencarnamos inúmeras vezes, vivemos muitas vidas, objetivando nossa evolução espiritual. Nos itens 6 e 7 do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos diz que, do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que formam as diversas religiões. E hoje falamos sobre a visão espírita, não é? Todas elas, né, têm seus conceitos de fé, todas as correntes religiosas, filosóficas. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada, gente, examina. Nada aceita sem verificação, tanto do verdadeiro como falso. E a cada passo se choca, né, com a evidência e com a razão. A ressurreição, aí, um confronto, um conflito com a ciência. É claro que esse tipo de fé vem transformando muitos em céticos, fazendo crescer a cada dia o número de ateus. Chegamos a comentar sobre isso um pouco antes. Na Idade Média, a fé cristã católica rompeu com a filosofia e com a ciência, robustecendo-se em seus dogmas inquestionáveis de verdade absoluta, que tanto falamos aqui hoje, né? Então é por isso que a fé cega, quando é levada ao excesso, produz, gente, coisas aí complicadas como fanatismo. A fé cega já não é deste século, de tantas inovações tecnológicas, né? É de fartura de conhecimento, com essa evolução das comunicações. Assim os ateus crescem. Por quê? A fé cega pretende se impor, exigindo a renúncia de um dos mais preciosos, não é? Direitos do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. Então, por outro lado, né, nós temos a fé raciocinada. E essa fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, por permitir questionamento, não deixa nenhuma obscuridade. A criatura então crê, pois tem certeza. E tem certeza exatamente porque compreendeu. Não é? Bom, então agora nós chegamos aí, né, ao fim da nossa conversa. Vamos então para a nossa elevação, né, na prece. Tá bom? Vamos agora vibrar juntos no encerramento. É bom, né? É gostoso, a gente vai conversando, vai continuando. Então, nós vamos agora nos preparar, tá, gente? Então, vamos fechar, né, os nossos olhos, limpando as nossas mentes, agradecendo pela oportunidade de termos estado aqui hoje. E vamos pedir que a espiritualidade amiga, né, sobretudo os nossos guias e mentores, possam manter em nós aquilo que conversamos hoje e que nós sejamos mais impelidos ainda em buscar mais conhecimentos, né, em buscar nos avaliar, né, em buscar enriquecer também para ampliarmos nossos pontos de vista e para podermos compreender tanta coisa que hoje vemos, né, no mundo, principalmente nesse momento de transição planetária, nesse momento de momentos conturbados, momentos especiais, que novidades se apresentam o tempo todo. Que a espiritualidade esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que no abraço de Mestre Jesus e nesse carinho
que ainda é mês de maio, de Mãe Santíssima, nos despedimos hoje de nossa conversa, dando graças a Deus. Graças a Deus, gente. Que assim seja. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, como falei no início. Tá? Muito obrigado aí por mais uma vez estar no canal, que vocês possam curtir esse vídeo, todos os outros vídeos também desse canal, tá? E que possamos estar juntos aí sempre conversando. Tá? Fiquem todos com Deus, um bom final de semana, tá bom? Tchau!